Bem-vindos novamente, avançamos aqui no estudo do SQL para depois podermos avançar com maior detalhe no regresso ao C# e ao ADO.NET e estamos então a explorar aqui a cláusula where e os seus operadores. E vamos falar neste vídeo exclusivamente sobre um operador extremamente interessante que é o like. Okay? Like é utilizado aqui para fazer filtragens muito bem caracterizadas, muito bem específicas e que são utilizadas com os valores alfanuméricos. Ora, vamos, por exemplo, pegar aqui não no Employees, mas sim no Customers, porque temos muito mais clientes do que empregados. Ora, eu vou aqui ampliar um bocadinho e reparem, temos aqui muito material para poder explorar. Temos aqui o Country, ok? E vamos fazer o seguinte, eu vou voltar a ordenar e iremos falar nisto depois um pouco mais à frente. Order by Country, ASC, e executar. Temos aqui vários países, ok? Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil, França, Germany, etc, etc, etc. Temos Portugal também, ok? Cá está. Ora, o que eu pretendo fazer é o seguinte, selecionar os customers where country like. E quando eu coloco o like, eu à frente do like vou ter que colocar dois apóstrofos. E dentro dos apóstrofos eu vou especificar o que é que eu quero procurar. Ora, o like funciona de uma forma muito especial porque permite-nos utilizar aquilo que se designam por wildcards. As wildcards são usadas para procurar dados específicos dentro da base de dados. Ou melhor, para agrupar num caractere um conjunto de dados ou um conjunto de caracteres que nós vamos aqui exemplificar para ficarmos a perceber melhor. Vamos imaginar que nós queremos que, por exemplo, aqui relativamente ao nome, se calhar o country não é o melhor, mas contact name, ok? Contact name, onde nós temos aqui Patrício Simpson, Ária Cruz, etc. Eu quero, por exemplo, selecionar todos os contact names, ou os customers que têm um contact name que começa pela letra P, ok? Eu não poderia colocar aqui where contact name igual a P, simplesmente porque isto não iria resultar em valor nenhum. Mas se eu colocar where contact name like e agora P, eu vou executar e também nada acontece. Porquê? Porque eu vou ter necessidade de utilizar os tais wildcards. Ora, os wildcards mais conhecidos são os seguintes. Se eu utilizar o sinal de percentagem, isto significa o seguinte, selecionar todos os contact names que comecem pela letra P e contenham qualquer texto a seguir à letra P. Okay? Qualquer texto, pode ser espaço, pode ser vários textos, uma frase completa, um texto completo. Então, nestas circunstâncias, quando eu clicar em executar, repare, todos os contact names começam pela letra P. Okay? Todos aqueles que não começam pela letra P não vão aparecer. Da mesma forma que eu estou a ver aqui vários que terminam com a letra N, eu posso simplesmente substituir aqui, e reparem, se eu colocar aqui P minúsculo, vou executar, ele volta a dar aqui os mesmos resultados, ok? E, portanto, aqui o case sensitive não é explícito. Neste caso, nós podemos usar um P minúsculo ou maiúsculo. Mas vamos aqui trocar, por exemplo, para N. Nesta circunstância, significa que o like vai filtrar os dados. Eu aqui coloquei o like em minúsculas, mas posso colocar em maiúsculas para seguir a mesma base de ideias, ok? Aqui para as declarações de SQL. Mas voltando aqui ao like, isto significa que eu vou querer selecionar todos os registros cujo contact name comece por qualquer tipo de palavra, okay? Letras, palavras, etc., mas que termine obrigatoriamente na letra N. Então, se eu colocar aqui executar, o que ele vai fazer, ele vai buscar todos os contact names que terminem com a letra N. Todos os restantes são completamente ignorados, ok? E, portanto, este wildcard pode ser utilizado desta forma, no início e no fim, ou então no início e no fim, por exemplo. Ok? Eu quero, por exemplo, vamos aqui pegar no Lisa. Okay? Reparem que nós temos aqui o Lisa
de Elizabeth. Temos aqui duas Elizabeths, pelo menos. Não sei se haverá mais, quer no primeiro ou no segundo nome, não importa. O que vai interessar é o seguinte, é saber que ele vai buscar todos os registros que comecem por qualquer texto, que terminem com qualquer texto, mas que tenham as letras Lisa, ok, no seu interior, seja no primeiro, no último nome, numa frase, etc. Vamos aqui executar e reparem, cá estão as duas Elizabeth, ok, uma Lincoln e outra Brown, e automaticamente ele foi buscar estes dados. Isto funciona também para o caso de, por exemplo, eu colocar aqui Elisa, ok? E reparem, ele vai buscar também aqui estes valores da Elisa. Eu vou executar e o resultado vai ser exatamente igual. Porquê? Porque se não houver caracteres antes deste termo que está aqui descrito no meio, ele vai buscá-los à mesma, ok? Vamos aqui tentar fazer uma demonstração. Vamos aqui executar tudo isto. Vamos aqui procurar, por exemplo, ok, temos aqui um Pedro Afonso no Brasil. Vamos, por exemplo, usar o Pedro, ok? Eu penso que só haverá um Pedro, mas neste caso eu vou fazer o seguinte, where contact name, like, e agora eu posso simplesmente fazer o seguinte, colocar o sinal de percentagem, Pedro, ok? E depois o sinal de percentagem para qualquer palavra. E reparem o que é que vai acontecer. Ele foi buscar o Pedro Afonso e um José Pedro Freire. Ok? Portanto, não existia nada antes do Pedro e ele foi buscar o Pedro Afonso. E aqui o Pedro surge no centro de um nome. Portanto, vejam qual é a versatilidade então desta wildcard, que significa genericamente um substituto para 0 ou mais caracteres, ok? Depois há ainda um substituto para um caractere exato, ok? Isto é, eu quero, por exemplo, todos os contact names que comecem por Pedro, ok? Aqui não será fácil dar um exemplo, mas Pedro, ok? Sabemos que aqui este underscore vai substituir uma letra apenas, ok? Pode ser Padro, Pedro, Pedro, por aí fora. Mas eu vou aqui executar. É evidente que não vai encontrar aqui rigorosamente nada. Deveria encontrar Pedro, não encontra. Vamos ver aqui porquê. Ora, é evidente que ele não pode encontrar só Pedro, porque não existe nenhum contact name só Pedro. Existe o contact name Pedro e depois com mais texto para a frente, ok? Então vamos aqui executar novamente, ok? Cá vamos nós e reparem, cá está Pedro Afonso. Reparem que neste caso o que ele fez foi substituir aqui o underscore pela letra Pedro. Se nós tivéssemos Padro, ele também iria buscar, porque este underscore poderá ser substituído por qualquer letra. Será difícil darmos aqui um exemplo concreto onde apareçam vários customers, porque teríamos que estar a fazer aqui uma pesquisa minuciosa dos dados que já estão registados, mas penso que a ideia fica aqui bem expressa. Por exemplo, eu posso dar aqui, se calhar, um exemplo mais interessante, que é este. Reparem, eu posso escolher todos os nomes que comecem por uma letra qualquer, mas que a seguir tenham a letra A e depois qualquer coisa a seguir, ok? Uma letra qualquer, letra A e depois qualquer coisa a seguir. Vamos executar e reparem, cá está Maria, Hannah, Martin, Lawrence, Patrício, Young, Janine, etc. Reparem que todos eles obedecem a esta formulação do like com a utilização dos dois wildcards diferentes. Neste caso, a substituição por um caractere. Se eu colocar aqui dois underscores, isto significa que ele irá buscar apenas os nomes. Eu não sei se haverá algum, ok? Por acaso há. Reparem, os nomes que na terceira letra, ok? Esta é a primeira, a segunda, a terceira letra tem que ser um A e depois as duas primeiras letras podem ser duas primeiras letras quaisquer e depois qualquer coisa a seguir, ok? E reparem como eu posso aqui especificar de uma forma muito interessante tudo isto. Por exemplo, aqui o Hannah poderia ser, poderíamos ir buscar os Anas da seguinte forma, por exemplo, colocar aqui,
vamos aqui colocar A, NA, ou então, por exemplo, que tenham um N ali no segundo caractere e que depois tenham um outro caractere qualquer e depois tudo o resto. Enfim, eu estou aqui a fazer exemplificações. Reparem o que é que acontece. Ana obedece a esta instrução porque tem aqui o A e ali um A e permite depois ter um conjunto de outras letras. António também tem um N no segundo caractere. Han, André, Anete, Anabela, Domingos, etc. E penso eu que estará dado aqui algum exemplo concreto, um exemplo mais ou menos fidedigno daquilo que é a utilização do underscore. Okay? Depois temos ainda charlistes, temos ainda outros wildcards, mas que agora não iremos explorar, não são muitos mais, mas fica aqui então exemplificado como utilizar a cláusula where e aqui o operador like.